Olá, amigos, tudo bem? Tô de volta aqui agora para dobrar essa pilha de roupa enquanto a gente conversa sobre a vida. Eu postei o último vídeo falando que eu queria voltar, mas aí acabou que a vida acontece e eu não me programei. Mas essa semana eu postei stories falando sobre o YouTube, falando sobre saúde mental. E eu recebi várias mensagens incríveis de pessoas falando que me acompanham aqui, que foi graças aos vídeos daqui que, enfim, ajudei a vir pra Austrália e várias outras coisas. E várias pessoas que são próximas a mim hoje me mandando mensagem, tipo, Paola, se não fosse teus vídeos, a gente não teria se conhecido. Então, eu vou aqui tentar mais uma vez. Hoje é domingo, 1h48 da tarde. Eu tô morrendo de sono, então sou bem calminha e relaxada. E daqui a pouco eu tô indo na academia pra fazer um cardio. Eu conversei com vocês no último vídeo sobre... Nem lembro mais. Foi sobre eu ter virado cidadã australiana e etc. E eu compartilhei que eu ia falar sobre alguns tópicos. Então eu vou começar falando pela linha do tempo mesmo. Então hoje a gente vai falar sobre saúde mental. Que nunca tá saudável o suficiente, mas tá tudo bem. Então é o seguinte, eu vim pra Austrália em 2017, né? E quando eu cheguei aqui, eu morei em Gold Coast, que era o meu sonho da minha vida. E morar em Gold Coast foi incrível porque eu fiquei idealizando 2 anos que eu ia estar naquela cidade. Então chegar lá foi incrível, foi realmente a realização de um sonho. E os primeiros 6 meses lá, obviamente que teve vários altos e baixos, porque eu não sabia falar inglês, porque eu tava aprendendo algo novo, porque eu não conhecia ninguém. E porque eu tinha várias limitações financeiras, obviamente, todo o dinheiro guardado ali ia para renovação do visto. Mas foi incrível, porque eu tava no lugar que eu queria estar. Apesar dos desafios, era o que eu queria enfrentar, apesar da saudade do Brasil, era o que eu me propus a fazer. Então eu estava vivendo lá o que era o meu sonho. Um segundo. Só que em determinado momento eu percebi que Gold Coast, infelizmente, não seria o local onde eu iria atingir os meus objetivos pessoais, profissionais e financeiros. E foi aí então que, junto com o meu ex-namorado, a gente decidiu ir para Melbourne. E por que a gente foi para lá? Porque ele conseguiu uma bolsa de uma faculdade, então ele ia continuar o curso de TI lá em Melbourne, enquanto a gente buscava os nossos objetivos, que era ficar aqui na Austrália. Só que o que acontece? Melbourne nunca foi o lugar que eu pensava em Austrália. Por quê? Melbourne é frio, é uma cidade grande que parece bastante com São Paulo. O clima não é propenso para ir para a praia, para estar na rua em geral. O estilo de vida da cidade não é assim. E é o oposto de Gold Coast. Então, Gold Coast é praia, sol, ar livre, dadadã. Melbourne é cidade grande, trabalho, cultura, gastronomia, sair de casa para entrar num pub, etc. Então, não tem muito contato com a natureza. E, além de tudo, eu sou de Floripa. Então, em Floripa, desde sempre, a gente é acostumado a, ir pra praia, fazer as coisas ao ar livre, etc. Então, foi uma troca de estilo de vida gigantesca. E na época a gente não estava vivendo o aquecimento global tão intensamente como estamos vivendo agora. E Melbourne era muito frio mesmo. Então assim, de madrugada dava -2, -3 graus. E a gente não tinha dinheiro para comprar um aquecedor. Ai, cara, épocas da vida, olha, juro por Deus. Então eu dormia com frio, cara, nem era isso que eu ia falar. Mas enfim, então, tive uma somatória de coisas e fatos que fizeram com que a adaptação e a vivência em Melbourne fosse algo muito difícil, porque não era aquilo que eu queria para minha vida. Então, o meu primeiro ano morando em Melbourne foi muito, 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 muito desafiador. E foi aí que eu tive a minha primeira crise depressiva, vamos falar assim. Até esse momento, eu nunca tinha feito terapia. E, obviamente, eu tinha várias questões psicológicas e tal, mas eu vivia com aquilo achando que era normal. E foi aí que em Melbourne eu cheguei no fundo do poço. Eu acho que eu nunca falei sobre isso na internet. E foi muito difícil, juro. E tiveram momentos assim, ó, por exemplo, eu sou uma pessoa muito responsável, então, apesar de estar no fundo do poço, eu ia trabalhar, eu atingia meus objetivos, etc. Mas dentro de mim, tudo era horrível. Eu, assim, sabe, tudo eu queria chorar, eu não via sentido em nada. Eu saía, falava com as pessoas e eu não conseguia fazer nada, sabe? Aquilo ali era superficial, eu não conseguia me conectar com as pessoas, eu não tinha interesse no que elas falavam, eu não tinha interesse em compartilhar nada da minha vida. Então foi uma época bem ruim e sombria.
Até que eu atingi o fundo do poço, real oficial. Que foi um dia, em conjunto com meu ex-namorado, que, tipo assim, eu não queria levantar da cama, eu já não arrumava mais a casa, eu já não cuidava mais de mim. Eu só ia fazer as coisas obrigadas, tipo, de trabalho, mas eu voltava pra casa e não queria fazer mais nada. E aí foi que a gente sentou e conversou assim, cara, se é pra estar na Austrália e estar assim, é melhor não estar, é melhor tu ir embora. É melhor tu ir atrás do que tu quer. Porque se estar aqui, ficar aqui, vai custar a tua saúde física e mental, só pra te estar aqui, é melhor tu não ficar. E aí, a partir disso, eu meio que acordei e fiquei assim, cara, o que é que eu quero pra mim? Por que eu tô aqui? Quais são os meus objetivos individualmente? Por que eu estou em Melbourne? O que eu posso fazer de bom aqui pro meu futuro? E aí, o primeiro ponto foi, eu comecei a fazer terapia. A partir daí, muita coisa mudou, porque passou já, eu acho, mas eu tinha um medo absurdo de voltar pro Brasil, que era tipo assim, cara, tudo de ruim pode acontecer, mas voltar pro Brasil não. Tipo assim, voltar pro Brasil era o fundo do poço. Então, eu me sujeitava a situações e aceitava situações para não voltar pro Brasil. Só que, além do Brasil, existe o mundo inteiro, existe várias possibilidades. Eu já estava com o inglês ok, eu já tinha vivenciado uma coisa, eu não precisava necessariamente voltar pro Brasil, eu podia recalcular a rota, eu podia pensar em outros planos, eu podia fazer muitas coisas. E foi aí que eu comecei a pesquisar sobre outros destinos. Cara, eu acho que eu nunca falei isso na internet, que legal. E aí eu cheguei, eu descobri que em Portugal, eu não sei se é assim até hoje, tu poderia fazer uma faculdade com a nota do Enem, pagando uma mensalidade. Aí, dependendo da nota que tu tivesse no Enem, tu conseguias descontos na faculdade. E eu lembro que com o dinheiro que a gente tinha guardado, a gente conseguia pagar, sei lá, 2 anos da faculdade de 2 pessoas em Portugal, enquanto em Portugal a gente estaria lá trabalhando, juntando dinheiro para os outros anos da faculdade. E aí a gente chegou a enviar uma matrícula para a universidade. A gente quase assinou com uma agência de intercâmbio na época para fazer os trâmites. E em um momento eu pensei, não, eu não vou para Portugal. Eu já estou aqui na Austrália. A Austrália é o que eu sempre quis. Vai ser difícil, vai, mas agora eu tenho que começar a fazer diferente. Porque a vida é difícil e vai ser sempre difícil e vai sempre ter altos e baixos. E aí eu vi que não queria ir para Portugal, porque em Portugal também ia ser difícil, ia ser mais difícil do que aqui. E que lá eu também ia ter desafios, e que lá eu também ia ser imigrante, e que qualquer lugar desse planeta eu ia passar por desafios. Até se eu fosse para o Brasil, eu ia passar por desafios, que seriam vários, inúmeros, e eram os desafios que eu não queria viver, porque eu preferia ser imigrante. Enfim. E aí eu cheguei na conclusão de que eu ia ficar aqui na Austrália, fosse o que fosse, e eu ia tentar dar o meu melhor a partir daquele momento. Então, eu parei de pensar em sair da Austrália, parei de pensar em voltar para o Brasil, parei de pensar em ir para outros destinos e comecei a focar toda a minha energia e meu tempo em relação à Austrália. E a partir daí eu acho que eu melhorei bastante, as coisas melhoraram bastante, porque eu entendi que, a vida é cheia de desafios. Não importa onde tu esteja, não importa o que tu faça, tu vai enfrentar desafios. A gente meio que escolhe as nossas batalhas, só isso. E 2, qual que era o 2? E 2, eu realmente queria ficar na Austrália. Eu sabia que a Austrália era o que eu queria, o estilo de vida, as oportunidades, as possibilidades da Austrália era o que eu queria. E naquela época eu tinha muitas dúvidas profissionais, eu não sabia o que eu queria fazer profissionalmente, porque eu estava também num visto de dependente do meu ex-namorado. Então ele estava trabalhando e estudando na área dele e eu ainda, estava só trabalhando em qualquer coisa, qualquer trabalho que me dê dinheiro para ajudar a pagar a faculdade. Então eu me sentia às vezes assim incapaz, porque meu inglês não era o melhor, porque eu não conseguia me comunicar, porque eu não estava exercendo uma profissão que eu queria, porque o meu trabalho era chato, desgastante, cansativo, e eu trabalhava um monte, eu já chegava em casa podre, exausta, não tinha força para ler um livro, para ver um filme, para nada, para ir numa academia. E aí foi aí que eu fiquei assim, eu tenho que descobrir primeiro o que eu quero. Eu estou na Austrália, eu tenho a possibilidade de fazer o que eu quiser.
E aí eu comecei a focar minhas energias em fazer os vídeos pro YouTube, porque fotografia e vídeo eram coisas que eu gostava muito. Eu gosto muito até hoje, mas hoje eu não faço nada em relação a isso. Eu só respiro. Inclusive, tenho que voltar com esse hobby. E aí eu comecei a me questionar, tá, eu gosto de cachorro, eu gosto de comida, eu gosto disso, eu gosto daquilo, o que eu vou fazer? E aí eu comecei a testar várias coisas. Eu fotografei comida, fotografei cachorro. Nossa, eu fiz muitas coisas que... Nossa, muitas coisas. Muitas coisas. E aí eu fui, tipo, me encontrando e vendo o que eu queria fazer. E só de sair de casa e estar em contato com pessoas de diferentes ambientes e personalidades ajudava muito, porque eu estava lá fotografando cachorros e aquilo servia quase como se fosse uma terapia. Então, sempre que eu tinha um tempo livre, eu tentava investir em fazer algo que eu gostasse e que talvez poderia virar a minha profissão. Então, eu fiz vários cursos online de várias coisas. Nossa, hoje eu sei um pouquinho de várias coisas. E isso foi melhorando a minha saúde mental. E eu saí ali do fundo do poço e fui melhorando, etc, voltando à vida. E aí tinham duas coisas que eu sabia que se acontecesse na minha vida de imigrante, seriam desafios enormes que iam me fazer questionar todas as minhas escolhas e iam me fazer querer voltar para o Brasil. E obviamente que as duas coisas aconteceram. Primeiro era quando a minha irmã ficasse grávida, porque eu tenho uma irmã que é 11 anos mais velha do que eu, e a gente sempre foi muito próxima, e assim, a minha irmã é a pessoa mais importante da minha vida, e o dia que ela ficasse grávida, que seria o segundo serzinho mais importante da minha vida, nascendo do serzinho mais importante da minha vida, sabe? Então, isso era algo que ia me fazer questionar, porque eu não queria ser uma tia distante, eu não queria ser a tia que mora lá no outro lado do mundo. Eu queria ser uma tia da hora, que faz as coisas junto. E aí, quando ela ficou grávida, foi tipo, meu Deus, hoje é o dia mais feliz da minha vida, mas meu Deus, o que eu vou fazer agora? Eu vou ficar aqui? Eu vou ser a tia distante? O que eu vou fazer? E aí, foi difícil também. Nossa, foi muito difícil. Chorava e me questionava sobre o que eu ia fazer. E aí, no fim, decidi que eu ia ficar aqui. Porque nada adianta ser a tia presente, que tá lá no Brasil, mas tá infeliz, e aí a vida profissional é uma merda, várias coisas, porque eu não consigo até hoje. Hoje, talvez, mas na época eu não conseguia me ver no Brasil. Era um sentimento muito de, assim, meu Deus, esse é o pior lugar do mundo, eu não quero estar aqui, eu não consigo estar aqui. E aí, eu decidi que eu ia ficar. Então essa foi uma coisa difícil, que também me questionava muito e que me deixava triste e feliz ao mesmo tempo, era uma sensação estranha. E a segunda coisa que vem para o segundo tópico de momento em que eu tive que foi muito difícil aqui, foi quando eu recebi ligação de que meu pai estava doente. Então, o contexto geral, para vocês entenderem. A gente estava no finzinho da pandemia, então a pandemia aqui na Austrália foi super restrita, a gente ficou muito tempo em lockdown, foi um momento muito difícil, mas também não foi difícil, porque eu estava bem de saúde física e mental, eu usei esse momento para me dedicar ao que eu queria e talvez graças à pandemia hoje eu tenho uma empresa. E aí, beleza, o que eu tava falando? Ah, tá. Então, o contexto era o fim da pandemia, as fronteiras ainda não estavam abertas quando meu pai ficou doente. Eu estava no final do processo para minha residência permanente. Eu não sabia se eu poderia ir para o Brasil, se eu poderia ficar, quanto tempo eu poderia ficar no Brasil, se eu ia poder estar com ele naquele momento. E se, tipo assim, ele também, segundo a pessoa mais importante da minha vida, ele e minha irmã sempre vão ser, era tipo, cara, o que eu vou fazer? Porque assim, eu não posso estar aqui. Eu tava aqui, né, nas primeiras semanas, mas a minha cabeça tava lá. Era, tipo, caótico e acordando tarde, pensando, meu Deus, o que vai acontecer? O que eu vou fazer? Se eu ir embora agora e eu não vou poder voltar? E aí, o que eu vou fazer? E aí, por sorte do destino, isso aconteceu literalmente no fim da pandemia. Então, quando meu pai ficou doente, deu mais ou menos 1 mês e meio, as fronteiras abriram, então a gente podia sair e voltar para cá, os estudantes internacionais, né, e alguns vistos temporários e residentes, etc. Então, eu pude comprar uma passagem para eu ir para o Brasil com a certeza de que eu ia poder voltar para cá.
Ao mesmo tempo que isso estava acontecendo, que era tipo assim, meu Deus, meu pai tá doente, meu Deus, o pior dia da minha vida, eu estava vivendo as melhores coisas da minha vida, que eram o fim da jornada do visto, que era eu poder finalmente trabalhar com o que eu queria e que eu estava me dedicando há anos para conseguir. Então era tipo, cara, eu tô chegando no meu objetivo final depois de 5 anos aqui, dando minha vida, dando meu sangue, e agora que era pra eu estar vivendo isso, que era pra eu estar tipo, eu vou trazer meu pai pra cá, vamos viver momentos juntos incríveis, vamos viajar pela Austrália, ele fica doente. E aí, a partir do dia que meu pai ficou doente pra muito... Não, peraí. E aí, a partir do momento que meu pai ficou doente, daquele dia que eu recebi aquela ligação, eu sou outra pessoa. Tipo assim, absolutamente tudo mudou. Tive vários momentos bons e ruins, mas, assim, absolutamente tudo mudou. E aí, o que aconteceu foi que eu fui pro Brasil pra ficar 3 semanas. Então, tipo assim, eu ia pro Brasil, ia ficar 3 semanas depois de 4 anos sem ir pro Brasil. E eu ia ficar só com meu pai, por conta do Covid, etc. E eu ia aproveitar esse momento pra ficar com ele e depois eu ia voltar pra Austrália. Então, o que aconteceu foi... Eu cheguei no Brasil, na primeira semana, eu só chorava. Só chorava, chorava, chorava. Tipo assim, eu olhava pra tudo e tudo era absurdamente surreal, porque tu vê as rugas das pessoas que fazem 4 anos que tu não vê. Eu saí de lá, eu tinha 18 anos, eu tava voltando com 21, então eu já era uma pessoa formada e ainda uma pessoa formada em outro país, né? Tipo, um adulto que se criou em outro país, praticamente. Eu sei ser adulta aqui, eu não sei ser adulta no Brasil. E aí, Pix, várias coisas no Brasil que eu ficava assim, meu Deus, o que é isso? Tipo, parecia que eu tava, sei lá, adentrando um mundo completamente diferente, mas me conectando com o meu eu do passado e entendendo por que eu não voltei pra lá e ao mesmo tempo meu pai tava doente. Então, obviamente, eu tinha várias expectativas na minha cabeça de que um dia que eu voltasse pro Brasil ia ser incrível, porque eu ia estar com eles, eu ia poder viajar e a gente ia poder curtir. Cara, caos. E aí, eu tinha uma lista, né, de coisas pra comer. Tipo, na padaria não sei o que, não sei o que, isso que lá. Não conseguia comer nada, eu emagreci horrores, eu comia comida e eu ficava assim, cara, isso não é bom. Isso não é tão bom assim, o gosto disso não é tão bom. Então, porque o meu paladar mudou e aí era uma decepção absurda, porque a comida já não era tão boa, as pessoas tinham envelhecido horrores, o meu pai tava muito doente, então... nossa... E assim, eu não podia fazer nada. E então foi muito difícil. E foi aí, ao mesmo tempo que isso estava acontecendo, eu comecei a trabalhar com intercâmbio full time, que era uma coisa que eu queria muito fazer há muitos anos. E finalmente eu estava podendo fazer. E eu não sabia como lidar com aquilo de tipo assim, meu Deus, eu preciso me dedicar a isso, mas eu tô com essa situação interna. E foi aí que eu decidi que eu ia ficar 8 meses no Brasil. Então, a minha passagem, que era de 3 semanas, eu adiei. Nessa época eu terminei um namoro por chamada de vídeo, tá? Horrível. Pessoa... Cara, horrível, horrível. Então, quem me acompanha aqui no YouTube sabe o que eu tô falando, mas, tipo, terminei um namoro por chamada de vídeo, foi uma pessoa horrível, muito pau no cu. Tipo, saí do Brasil falando, te amo muito, não quero ir, saudades. Cheguei no Brasil e falei, não vai dar mais. Tipo assim, literalmente. Do dia pra noite, eu falei, cara, não vai dar mais. A partir de agora, não sei quem eu sou, não sei o que eu tô vivendo, não tô entendendo mais nada, não tenho condições de ser uma pessoa boa pra mim, como que eu vou ser pro outro, e vou me dedicar minha energia em tentar, não sei, tentar sobreviver, literalmente, era essa a sensação. E aí, cara, estar fora de casa é difícil. Só que voltar pra casa é que a palavra casa é diferente pra mim, que pra mim casa é isso aqui onde eu estou hoje, aqui na Austrália. Mas assim, voltar para um lugar que você chamava de casa depois de 4 anos em uma situação não tão feliz é muito difícil. Voltar pro Brasil é muito difícil. Mas voltar nessa situação é muito, 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 muito difícil. E foi muito difícil pra mim. E aí aconteceram várias coisas, assim. Eu surtei, basicamente. Eu comecei a me dedicar a esse trabalho muito. E eu botava todo o tempo livre que eu tinha a esse trabalho, porque, querendo ou não, além de tudo, me dava um retorno financeiro. Então, era tipo uma recompensa de, eu estou vivendo isso. Ao mesmo tempo que meu pai estava doente, eu não conseguia fazer nada. E eu estava com ele, às vezes, e eu não conseguia estar presente. Porque eu ficava, tipo assim, eu tenho que mostrar que eu tô forte. Só que eu olhava pra ele, eu tava com ele, eu só queria chorar. Tipo assim, eu me sentia muito culpada. Essa é a verdade. Galera, tô fazendo uma sessão de terapia aqui?
mas é isso. Eu me sentia muito culpada. Porque, tipo assim, como que eu fiquei 4 anos longe de ti, que eu te amo, e eu só voltei agora que tu tá doente, e eu fiquei 4 anos sem viver contigo. E quando eu voltei pro Brasil, eu entendi o quanto que foi difícil pra ele também eu ter ido embora. Porque pai, né, normalmente homem, não fala as coisas. E naquele momento ele falou, então, tipo, era tipo... Meu Deus, eu sou uma pessoa horrível, sabe? Eu fui atrás... Ai, vou chorar. Eu vou atrás dos meus sonhos e eu só foquei nos meus sonhos. Eu não pensei em mais nada, porque foi o que eu fiz também, tá, galera? Tipo, eu não... É que eu sou uma pessoa assim. É um pouco egoísta, na real. E aí, eu pego, olho pros meus sonhos e penso assim, é isso, o que eu tenho que fazer pra atingir esse sonho? Vou, chego nele com sucesso. Então, às vezes eu deixo pessoas de lado pra atingir esses sonhos, às vezes eu não sou tão legal com pessoas que me amam por conta disso, mas eu já melhorei muito, nossa, hoje em dia eu sou um anjo, caralho. Enfim, daí, então foi muito difícil, aí eu fiquei no Brasil 8 meses, e aí, no Brasil, eu fui jovem, coisa que, assim, na Austrália é muito difícil ser jovem aqui. Bebida é cara, as festas são ruins, não tem uma energia tão boa. Já no Brasil, festar é bom, não sei o quê. Então, fui pra festa, vivi um monte de coisa. Eu dormia pouco, tipo assim, eu acordava às 6 da manhã, começava a trabalhar, daí fazia as coisas, aí eu trabalhava, aí saía pra festa, aí eu dormia 3 horas, aí bebia, aí fazia isso em repeat, tá ligado? E fiz isso por quase 8 meses. E foi bom porque eu aprendi muita coisa, mas foi ruim porque eu tava fazendo aquilo para tapar um sentimento ruim, que era, meu pai está doente, preciso me despedir, e não estou aceitando isso. Ao mesmo tempo que moro do outro lado do mundo, a Austrália é minha casa, não pertence mais a esse lugar, então não consigo mais ficar aqui. Ficar aqui me enlouquece, literalmente, essa é a sensação. Estar no Brasil é enlouquecedor pra mim. Hoje não é mais, esse daí é um outro assunto que a gente pode conversar no futuro, mas na época era tipo assim, meu Deus, esse lugar é horrível, eu não quero estar aqui, eu não quero estar aqui, eu quero ir embora, eu quero ir embora, eu quero ir embora. Então eu pegava as coisas boas do Brasil e me afundava nelas, assim, tipo, e era isso. Conheci meu sobrinho nessa viagem, foi incrível também, ele já estava com 3 anos. Então teve várias coisas muito positivas e boas, mas lidar com essa parada do luto foi muito, muito difícil, sendo imigrante e estando distante 4 anos. Então, depois dessa jornada no Brasil, doida, eu voltei para a Austrália. E quando eu voltei para a Austrália, eu senti uma paz no coração que eu não consigo... Cara, juro. Quando eu saí do aeroporto de Sydney e eu fui atravessar a rua para pegar o Uber e eu apertei no botão e o botão fez... Eu fiquei assim, meu Deus do céu, eu cheguei em casa, caiu o mundo, assim, tipo assim, o peso que tava nas minhas costas, que eu tava, tipo, nervosa, estressada, tensa no Brasil, caiu, tipo, foi tipo, caralho, cheguei, tô em casa, paz, alegria. E aí, eu voltei pra cá, tipo, sem o namoro, né, obviamente, tinha terminado meses, tava sozinha, tava trabalhando em algo, fazendo algo que eu gostava. Não era uma empresa muito legal, depois eu falo sobre isso. Isso daí é uma outra história, pode ser o próximo vídeo esse. E aí eu fiquei bem e mal, era tipo bem e mal, bem e mal, bem e mal, mas me afundando no trabalho pra, tipo, suprir essa... Não pensar, na real, pra, tipo assim, não tenho tempo pra pensar, tô em Sydney, é isso, vamos que vamos, várias coisas pra fazer, várias pessoas pra conhecer, várias coisas pra sair, E aí aconteceu o quê? O que a gente já espera, né? Porque todo excesso faz mal. Essa história eu tenho que contar de outro jeito. Mas eu tive um burnout. Por, nossa, várias coisas. Essa é uma história que eu vou contar. A história do como eu vivi o burnout eu vou explicar depois. Mas aí eu passei pelo burnout, ao mesmo tempo que estava passando pelo luto, que era me despedir do meu pai aos poucos. Então, a história do burnout eu vou falar em outro vídeo. Mas a história do luto eu vou continuar aqui porque tem a ver com a saúde mental. E aí, em resumo, é isso, né? Fui pro Brasil, voltei, aconteceram várias coisas. Aconteceu o burnout, que eu falei pra vocês, que eu vou falar depois. Aconteceu, abri minha empresa, mudei de cidade, 300 mil coisas aconteceram. E aí, voltei pro Brasil de novo, fiquei 3 meses. E esses 3 meses foram, assim, pra dar tchau pro meu pai. Eu não fiquei 3 meses em Floripa direto, porque eu não conseguia. E aí, eu escolhi não estar presente no enterro dele, por motivos pessoais, eu não queria estar.
Então eu voltei pra Austrália sabendo que aquela seria a última vez que eu veria ele. E como foi uma escolha que eu tomei consciente e eu já tava, tipo assim, galera, eu fazia terapia toda semana. Quando eu ia pro Brasil, eu fazia terapia 2 vezes por semana porque eu não conseguia. Eu tava fazendo yoga todos os dias, então o yoga basicamente me salvou. Não tem, cara, não tem outra coisa sem ser alimentação e esporte pra te salvar, assim, literalmente. Se eu não tivesse começado yoga, se eu não tivesse em dieta, bebendo água, tomando vitamina, pegando sol, eu sei que eu não teria passado por todo esse turbilhão de coisas que aconteceram de uma forma tão bem e saudável, sabe? Então, viver tudo isso que aconteceu estando saudável e ativa fisicamente foi muito importante pra mim. Então, tipo, se tu tá passando por um momento difícil aqui, que tu vai passar, porque é a vida, não tem o que fazer. Primeiro é aceitar que é a vida e que a vida vai ser cheia de desafios e a gente tem que literalmente todos os dias fazer o limão da limonada. Ponto. E a partir disso é cuidar de ti, é sair de casa, é tomar um cafezinho superfaturado porque é algo que tu gosta, que é o meu caso. É tu fazer yoga ou jogar futebol, nadar, qualquer coisa que é algo que tu gosta. É tu estar em contato com humanos, é tu chegar num grupo de amigos e ouvir o problema de cada um e ver que, tipo assim, cara, é isso, é a vida, tamo junto, pelo menos a gente tá junto, pelo menos a gente tá rindo. É vivenciar momentos com pessoas, é compartilhar os teus sentimentos, é fazer terapia e é se alimentar bem. Então, é isso. Sempre vão ter desafios, tu só tem que te cuidar e tentar fazer o limão da limonada. E aí, beleza, meu pai faleceu, foi muito difícil, né? Eu acho que o difícil, vou ser sincera, não foi ele falecer, mas foi ver ele doente, que é tipo, cara, ver alguém que tu ama doente, puta que pariu. E tu não pode fazer nada, porque tudo que já pode ser feito, já, tipo assim, já tá sendo feito. E não há nada que tu faça que vai resolver. E assim, ver cada dia a pessoa pior e pior e pior. Então, tipo assim, é horrível ver alguém que a gente ama sofrendo. Então, isso foi difícil pra mim. Mas como eu tava cuidando muito da minha saúde mental, quando ele faleceu foi tipo, tá, tu te preparou pra isso, é a vida, tu entendeu que é a vida, que as pessoas nascem, crescem, morrem e tá tudo bem com isso, porque um dia vai ser você. E o mais importante tu foi uma filha boa, ele foi um ótimo pai, ele foi a pessoa mais importante da tua vida. Ele é, tipo assim, tu é quem tu é hoje porque ele te criou, porque ele fez tudo do jeitinho dele. Então, cara, é uma merda, né? Não tem muito o que dizer. Mas aceitei e consegui passar por isso de uma forma positiva e 90% disso tem a ver com o yoga. Juro pra vocês, juro. Que o yoga foi assim, indispensável para que eu não fugisse dos meus sentimentos, porque era uma coisa que eu fazia muito. Então, eu tava triste, vamos beber. Eu tava triste, não sei o quê, vamos sair com amigos. Então, eu nunca olhava para dentro. E com o yoga, eu olhava para dentro e falava, é isso. Tá triste, tô doendo, tô mal. Vamos viver isso, vamos ir lá, vamos meditar 40 minutos, vamos. Uma hora vai passar, também se não passar, não vai passar, né? Tipo, saudade do meu pai nunca vai passar, esquece. O sentimento de... às vezes do nada, obviamente, né? Eu tô vivendo a vida, eu fico, caralho, e começo a chorar porque, tipo, o mundo ideal é que a gente tivesse pra sempre as pessoas que a gente ama do nosso lado, né? Mas infelizmente não é assim. Enfim, acho que eu já falei muito. É isso. Eu passei por várias situações difíceis aqui na Austrália, mas todo mundo passa, para cada um vai ser diferente a forma que tu analisar isso. Acho que é isso, galera. Assim, de uma forma geral, eu passei por várias situações difíceis aqui na Austrália. Terminei namoro também. 2. Não. É isso, então, galera. Passei por várias situações difíceis aqui na Austrália. Terminei namoro. Essa é uma parada que eu posso contar pra vocês. Como que é terminar um namoro no exterior, morando junto e tu não tem ninguém. Não é que tu pode ligar pra tua família e falar, me ajuda aqui a eu levar meu sofá pra minha nova casa. Não, tu tem que fazer sozinha, tu tem que te virar. Que é uma parada que eu posso contar pra vocês também, porque infelizmente acontece muito aqui, né? Normal também.
Mas é isso, sabe? É o que eu tô falando, assim, tipo, a vida é cheia de desafios, a gente literalmente tem que dar o nosso melhor perante as situações e sempre buscar ajuda quando a gente precisar. Vão ter momentos que vão ser extremamente difíceis, mas são momentos, como a gente nunca tá feliz sempre, a gente nunca vai ficar triste sempre. A vida é assim, ó, sobe e desce, sobe e desce. Então uma hora tem dinheiro, outra hora tá pobre, uma hora a saúde tá boa, outra hora a saúde tá uma merda, uma hora tá cheio de amigo, uma hora, tipo, cara, é a vida. Então, eu acho que isso foi o que mais me ajudou em termos de estar aqui hoje. E o amadurecimento, né? Eu vim pra cá muito jovem, muito ansiosa, muito, ai, quero tudo, vou fazer tudo. E agora eu tô com só 25 anos, mas é tipo, ai, tá bom, eu vou dar o meu melhor, vai dar certo. Se não der, vai acontecer o que tem que acontecer. Eu tô fazendo aqui o que eu consigo, dentro do meu alcance. É isso. Ponto. Acabou. Acabou. É isso, não pode se cobrar muito também, sabe? Então é isso, gente. Acho que esse foi um vídeo de doente. Mas eu espero que você tenha gostado e se identificado com essa maluquice. Eu nem consegui dobrar as roupas, porque eu não consigo fazer direito das coisas ao mesmo tempo. Mais metade da sopa tão dobrada, então já me ajudou a minha vida. Deixem aqui embaixo o que vocês querem que eu fale nos próximos vídeos. Esses vídeos vão ser assim, caos puro, o que der na cabeça e o que vocês quiserem que eu fale. Também, assim, tá tudo bem também, sabe? Caos é bom. E, as calcinhas nos vídeos, olha que vergonha. Se vocês querem que eu fale sobre algum assunto específico, deixem aqui nos comentários, que eu no próximo vídeo eu vou trazer pra vocês. Não esqueçam de deixar o like no vídeo, se inscrever aqui no canal, me seguir no Instagram, @paolarmm, seguir a minha agência de intercâmbio, @toyoustudy.au, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!